Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica e hoje nós chegamos ao Salmo de número 39, um salmo muito interessante, em alguns aspectos parecido com o Salmo 38 que nós já estudamos, mas aqui o salmista, em meio ao seu sofrimento, ele vai ressaltar sobre a brevidade da vida, como que a vida é curta. E quando a gente olha para o Salmo, e você já pode ter aberto a sua Bíblia para este Salmo, logo no começo, na nota litúrgica, nós descobrimos que este Salmo, ele é de Davi, e ele então é passado ao regente do coro, e o nome do regente é Jedutum. Você pode ver em algumas versões de Bíblias, traz esta informação. E Jedutum, quando a gente olha para o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 41, nós vamos descobrir que Jedutum, ele era um dos líderes da ministração escolhidos por Davi. O texto lá diz assim, se você quiser abrir, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 41. 1 Crônicas 16, o verso de número 41, e ali aparece o nome de Jedutum. Olha o que diz aí o versículo de número 41 de 1 Crônicas, capítulo 16, o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel. Versículo 41 então fala: estavam com eles Emã e Jedutum e os demais escolhidos que tinham sido designados por nome para ministrarem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então essa nota litúrgica falando desse Jedutum, o regente do coro, que foi escolhido juntamente com outros para conduzir a adoração. E o coro, é possível que este coro, quer dizer, esse grupo de cantores, eram descendentes de Jedutum. Tá? Então a gente começa estudando esse salmo em que Davi vai falar sobre a brevidade da vida. Como que a gente pode dividir o salmo? Versículos 1 a 3, anote aí. O cuidado de Davi, ou o cuidado dele para não se queixar de Deus. É isso que a gente vai ver. Então, dos versículos 1 até o 3, do Salmo 39, o cuidado de Davi para não se queixar de Deus. Versículos 4 até o 6, a consciência de Davi sobre a brevidade da vida. A consciência de Davi sobre a brevidade da vida. Versículos 7 a 11, a confissão de pecado. Davi confessa o seu pecado. Então, de 7 a 11, confissão de pecado. E o finalzinho, 12 e 13, clamor de Davi a Deus. Clamor de Davi a Deus. Versículos 12 e 13. Então, repetindo as divisões, versículos 1 até o 3, o cuidado para não se queixar de Deus. Versículos 4 até o 6, consciência da brevidade da vida. 7 a 11, confissão de pecado. E 12 e 13, clamor a Deus. É isto que nós vamos encontrar neste salmo, e fica muito claro que em meio ao sofrimento, então Davi reconhece que a vida ela é curta. Qual é o propósito ao estudarmos este salmo? Que nós também reconheçamos que a vida é curta. E, sabendo disso, comecemos a ter ações, ou continuemos com ações que tenham valor para a eternidade. É isso que a gente vai focar aqui nesta manhã com os irmãos. Mas vamos começar aí, versículo 1, dizendo o seguinte: pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou, meu coração ardia dentro de mim
e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua dizia. Até aqui a primeira parte mostrando o cuidado de Davi para não se queixar de Deus. Observe que ele já começa dizendo o seguinte: eu pensei comigo mesmo, vou ficar quietinho, não vou falar nada em meio a esse meu sofrimento, para que de repente eu esteja só me queixando a Deus. Mas os ímpios ao redor, os não cristãos ao redor, poderão achar que eu estou me queixando de Deus. Então, Davi toma este cuidado para não se queixar de Deus diante dos ímpios. É isso que ele fala aí no primeiro versículo. E este cuidado de Davi também foi um cuidado que a gente consegue perceber naquelas palavras de Tiago lá no Novo Testamento. A proposta de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 5 até o 12, foi falar sobre o poder de destruição que a língua tem. E quando ele fala isso, mesmo que ele não use a mesma ideia de Davi de forma direta, mas ele diz que a língua é um pequeno órgão do corpo, porém com um poder destruidor muito grande. Portanto, se tem que tomar cuidado com aquilo que fala. E Tiago diz, olha, com a língua a gente bendiz ao Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoa. E aí ele vai trabalhar com essa ideia desse poder destruidor da língua. E Davi, então, ele fala assim, olha, eu coloquei aí até uma mordaça na minha boca e evitei até de ficar falando até as coisas, de repente, lá mais ou menos boas, ou as coisas que não eram tão más assim. A minha preocupação, diz Davi, é não me queixar de Deus diante dos ímpios. A gente percebe a preocupação dele, assim como Jeremias. A gente leu esse texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 9, na semana passada. Ele vai também falar que ele não iria fazer menção, não iria falar a respeito do nome do Senhor. Então, meu coração ficou ardendo em fogo. A mesma coisa que Davi está dizendo aqui no versículo 2, que quando ele ficou em silêncio, quando ele se fez de mudo, ele ficou calado, a dor dele se agravou. Na verdade, o que Davi parece estar dizendo é mais ou menos assim, o que eu queria era soltar a voz e falar tudo que me vem à mente, todos os meus sentimentos. Mas, para que isso não seja mal interpretado, ou mesmo eu fale mal de Deus, seja mal interpretado pelos ímpios, pelos não cristãos, ou mesmo eu fale coisas erradas a respeito de Deus, então eu vou me calar, porque a minha preocupação é não pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, a gente olha para Davi, olha para Jeremias e para tantos outros homens e mulheres nas Escrituras, o cuidado que eles tiveram enquanto passando pelo sofrimento para não ofender o Senhor e principalmente ofender o Senhor diante de pessoas ímpias que não creem no Senhor. O que a gente acaba aprendendo com isso é que a preocupação desses homens e mulheres de Deus, e no caso, capítulo 39 dos Salmos, a preocupação de Davi foi de não dar um mau testemunho em meio ao sofrimento. E aí a lição que já vem para nós é isto, ou é esta, qual o meu comportamento, o que sai da minha boca enquanto eu estou sofrendo? O que acontece, o que as pessoas veem em mim e ouvem de mim quando eu estou sofrendo? Será que elas observam alguém que afirma acreditar em Deus, porém na hora do sofrimento parece não acreditar nele? Parece acreditar que o que ela está passando é totalmente injusto. Veja que Davi, tanto no salmo anterior como nesse, a gente vai conseguir ver pela leitura, ele liga o sofrimento que ele está passando aos pecados que ele cometeu. E a gente já descobriu que nem todo sofrimento, ou a gente já sabe que nem todo sofrimento é consequência do pecado. Alguns sim, outros não. Mas Davi, fazendo uma avaliação de si mesmo, ele entendeu, olha, o que eu avalio de mim é que eu estou passando por essa situação
por causa de pecados que eu cometi. Então, às vezes não é, mas no caso de Davi ele reconheceu isso, então ele entendeu, seja por isso ou não seja por isso, independente de ser por pecado ou não, Davi entendeu, eu tenho que tomar cuidado para não pecar contra o Senhor, me queixando dele diante das pessoas. E às vezes nós nos esquecemos disso. Quando o problema vem, a gente acaba agindo como se não tivéssemos o Senhor. Afirmamos que Ele é o nosso Deus, mas na hora que passamos pelo sofrimento, nós questionamos o porquê que Ele está permitindo isso. E aí a gente vai lembrar de Jó, quando ele está sofrendo, a mulher dele, esposa, vem falar com ele dizendo, olha, abandona esse Deus e morre. A resposta dele para a mulher é muito interessante. Ele diz assim, olha, nós recebemos o bem de Deus. Não vamos receber também as desgraças, as coisas ruins? É isso que ele diz lá no capítulo 2, versículos 9 e 10 do seu livro, lá no livro de Jó. O próprio Jó afirmando algo, nós gostamos de receber as coisas boas de Deus, mas nos esquecemos que o Senhor também permite que as coisas negativas aconteçam conosco. E por que Deus permite? Porque todas as coisas que o Senhor faz ou deixa acontecer conosco, as boas e as ruins, cooperam para o nosso bem. E qual é o bem que o Senhor quer para cada um de nós? Que nós cresçamos, que nós sejamos de fato pessoas cada vez mais prontas para entrarmos no céu na eternidade. E essa preparação nada mais é do que o Senhor fazendo-nos ser cada vez mais santos. O Senhor usa tanto as coisas boas quanto as coisas ruins para lapidar a nossa vida e nos fazer mais santos para podermos então entrar na presença dele. É isso que ele faz quando a gente sofre. Então, tome cuidado e eu também vou tomar cuidado para não pecar contra o Senhor, principalmente diante dos não cristãos. Mas em todo tempo eu tenho que reconhecer se Deus está permitindo, ou se Ele mandou, ou se é algo natural, e aí se é natural é a permissão de Deus, faz parte desse mundo caído que nós vivemos. Todo sofrimento tem um propósito, e o principal propósito é fazer-nos cada vez mais parecidos com o Senhor. Então cuidado com as suas reclamações para que assim você não peque contra o Senhor, principalmente diante dos não cristãos. E o texto continua, e Davi, além de tomar esse cuidado, ele tem a consciência que a vida ela é curta. Veja aí a partir do versículo 4, que agora ele ficou quieto, mas agora ele fala com o Senhor. Então o finalzinho do 3 diz, então com a minha língua dizia, ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Parece que o Senhor já respondeu para ele, né? Então ele está dizendo, olha, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. A verdade, ou na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Percebe como Davi reconhece aqui a brevidade da vida? Ele começa dizendo, Senhor, me mostra o meu destino, me mostra aí quantos dias eu vou viver. Aí ele mesmo, e aí eu entendo que vem a resposta de Deus, ou ele mesmo, do que ele conhecia de Deus, ele já deu a resposta. Olha, por melhor que seja, o homem ele é nada perto da eternidade do Senhor. E quando Davi pede para o Senhor, ele talvez tenha na mente aquela ideia do Salmo 90, quando ele faz esse pedido para o Senhor. Quando lá no Salmo 90, versículo 12, a gente vai encontrar isso. Olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Em outro espaço nas Escrituras, a gente vai ver que o nosso tempo de vida, 70, 80 anos, o que passa disso, alguns pela sua robustez, o que passa desse tempo é enfado e canseira. Então, a gente consegue perceber que Davi está dizendo assim, olha, a vida ela é curta. E as expressões que ele vai usando, por exemplo, ele diz que o Senhor deu para ele dias do comprimento de alguns palmos, ou um palmo, algumas versões diz, fazendo uma referência à ideia de que é nada,
Quando a gente lê Mateus capítulo 6, a gente vê que a nossa ansiedade não aumenta em nem um côvado. Algumas versões traz em nem uma hora, outras versões traz a medida em si, nem 45 centímetros. E 45 centímetros era o antebraço. E aqui ele está dizendo que os dias dele é menos que isso, menos que 45 centímetros, menos que uma hora, perto da eternidade, perto de Deus, do tanto que Deus... Do tanto não, né? Como Deus é eterno. E aí, então, ele reconhecendo isso, ele vai dizer que nós somos como um sopro. E isso nas Escrituras a gente vai ver em outros locais. Por exemplo, Salmo 144, versículo 4, vai repetir essa ideia da brevidade da vida. Se você quiser abrir lá, Salmo 144, versículo 4. 144, 4. Que diz, o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Jó também, capítulo 14, versículo 2, ele vai dizer, como a flor, ele nasce e murcha, como a sombra é fugaz e não permanece. Jó 14, 2. E aqui, quando Davi está falando, ele está lembrando ou usando palavras que o seu filho, Salomão, iria usar ao escrever Eclesiastes. Quando fala sobre a vaidade, a vida ela é passageira e tudo que a gente vive aqui acaba sendo uma vaidade, no sentido que é fugaz, não tem valor algum. E lá em Eclesiastes 6, versículo 12, está escrito, porque quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão ou de vaidade, que se vai como uma sombra. Quem é que sabe? Quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for? Na verdade, o salmista continua mostrando essa brevidade da vida do homem. Tudo vai passar, a vida é curta. Mas aí ele diz assim que todo homem vive como sombra. Porém, aí ele faz uma nota muito interessante. Os homens, se esquecendo que a vida é curta, inquietam-se e ajuntam riquezas em vão, e nem sabe para quem essa riqueza vai ficar. Isso é muito, mas muito interessante, porque Davi, ao reconhecer isso, ele também, ao reconhecer que a vida é curta, ele descobre que a gente corre à toa atrás de muita coisa que vai ficar aqui. Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 4, veja aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículos de 13 até o 17. Tiago 4, de 13 a 17. Olha o que Tiago está falando para algumas pessoas cuja pretensão era se estabelecer na vida e ter bastante lucros. Versículo 13 do capítulo 4 de Tiago. Agora, prestai atenção vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa, que não usa sombra, mas usa névoa, que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno, portanto é pecador. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago aqui, ele está falando exatamente para pessoas que se esqueceram que a vida é curta e começam a fazer planos simplesmente com o objetivo de ter lucros. E são tão orgulhosos nesse planejamento humano, pessoal, que acabam deixando de perguntar para o Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Irmãos, aqui não precisamos nem alongar muito, mas é muito claro que alguns de nós têm se esquecido que a vida é curta. Por mais que você viva bastante tempo, eu sempre cito aqui o nosso querido irmão já falecido Luiz José, que faleceu aí talvez no auge dos seus 110 ou 115 anos,
mais ou menos, não se tem certeza. No registro ele tinha aproximadamente 103, 104, mas ele foi registrado já quando, como ele brincava, né? Quando eu já usava a calça curta, eu fui registrado. Mesmo que você viva mais de 100 anos, o que é isso perto da eternidade? O que é isso para que a gente inutilmente corra atrás das coisas aqui no mundo, ao ponto de colocarmos o nosso coração nestas coisas? Ao ponto de deixarmos aquilo que é eterno em favor daquilo que é passageiro. Então esse é o cuidado que Davi está ressaltando aqui. A vida ela é breve e é bobeira a gente correr demais atrás das coisas daqui, sendo que a gente tem a eternidade. E pense numa coisa muito importante sobre o Salmo 39. A quantidade de revelação que nós temos hoje, tendo a revelação do Novo Testamento, o quanto sabemos da eternidade, não era um conhecimento que eles tinham lá naquela época. Então o que Davi fala aqui, a gente pode afirmar, ele fala realmente inspirado pelo Senhor, porque o que eles entendiam naquela época é que a vida, sim, era curta, mas ela acabava aqui. Então era inútil, daqui a pouco você vai acabar. Como disse lá Salomão em Eclesiastes, não se sabe o que se tem debaixo do sol, quer dizer, debaixo da terra. Para eles o máximo era isso, viveu aqui, morreu, enterrou, acabou. Nós temos a revelação completa, portanto a gente sabe que ao sairmos deste mundo por meio da morte, nós temos toda uma vida na eternidade. E sabemos que tudo aquilo que juntamos aqui não segue conosco para a eternidade. Portanto, é inútil, como diz o próprio Davi, todo esse esforço que nós fazemos para deixar para quem? Não sei para quem. Porque às vezes a gente mira para um lado e depois que a gente morre as pessoas miram para outro. Então a gente necessariamente não sabe para quem realmente vai ficar. O resumo de tudo isso é que a gente tem a consciência de que a vida ela é curta. Então eu devo viver a minha vida para a glória de Deus. Faça o que fizer, que seja para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Que eu tenha consciência, como o próprio Salomão teve ao final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, em que ele diz que o principal de tudo é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, porque esse é o propósito de todo homem. Meu irmão, minha irmã, amigo que nos assiste, a vida ela é curta, é como uma névoa. Quando sai o sol, desaparece. E por mais que tenhamos ou estejamos robustos, que a gente não se esqueça que a vida ela é breve. Sendo a vida breve, a gente tem que andar em ordem com o Senhor. E andar em ordem com o Senhor é fazer o que Davi fez, versículo 7 até o 11, confessar o pecado. Olha aí, versículo 7. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que Tu fizeste. Retira de mim o Teu flagelo. Desfaleço pelo golpe da Tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como a traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. E ele repete de novo essa ideia que virou como que um refrão dentro do Salmo. Por isso a gente percebe que a ênfase dele é falar que a vida é curta, mas a esperança dele quem é? É o Senhor. Versículo 7. O que eu espero? Minha esperança está em Ti. Isso ele já havia falado lá no Salmo de número 33, versículos 20 a 22. Nossa esperança, e aí ele falou lá como se toda a comunidade estivesse falando, ele transforma aquele salmo individual num salmo comunitário no final. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e escudo, nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no Seu santo nome. Senhor, que o Teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em Ti. E aí ele vai continuar, versículos 8 e 8, especificamente, pedindo para o Senhor livrá-lo das suas transgressões. E quando ele fala isso, a gente entende que ele está pedindo esse livramento, automaticamente ele está reconhecendo o seu pecado, e aí então ele vai
logicamente, confessar esse pecado diante do Senhor, ele assume isso e pede para o Senhor livrá-lo dessa transgressão e, ao mesmo tempo, tirar de sobre ele aquilo que o Senhor tem dado a ele como punição. Assim, ele entende, para que ele não se torne zombaria dos insensatos. E ele reafirma aquilo que ele já disse no começo, versículo 9: estou mudo, não abro a minha boca com relação àquilo que o Senhor está me fazendo. Não falo nem bem nem mal, o Senhor sabe o que está fazendo, eu só estou conversando contigo. Eu estou dialogando com o Senhor, mas diante dos ímpios, diante das pessoas, eu fico calado, porque eu não quero pecar contra ti. E aí o versículo de número 10, ele vai dizer: retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. E no versículo 11, algo muito interessante, porque ele entende que quando Deus age na vida de uma pessoa, repreendendo-a, ele destrói, como faz a traça, aquilo que o homem tem de precioso. Aquilo que o homem julga ser mais precioso, aquilo que o homem morre por aqui neste mundo, quando o Senhor o repreende, quando o Senhor trata com ele, ele perde aquilo que ele tem de mais precioso. E eu não sei o que você considera mais precioso, mas uma notícia muito interessante é: Deus pode tirar isso de você a qualquer momento, porque Ele é Deus. E se Ele entender que tirar isso de você vai cooperar para que você seja ainda mais lapidado, para que então seja cada vez mais santo, mais parecido com Ele, para estar pronto para entrar na glória, Ele vai fazer isso. E nós, às vezes, nos agarramos a certas coisas e não queremos soltar. E não abrimos mão dessas coisas por causa ou para termos o Senhor. Mas a nós que somos servos dele, ele tem toda essa liberdade e ele age porque ele é soberano e ele vem e destrói mesmo. Ele pode, e como a gente tem visto ao longo dos anos, aquilo que às vezes a gente considera de maior valor para nós, o Senhor vem e tira. Essa pandemia tem ensinado muitos de nós a percebermos que algumas coisas nas quais colocávamos valor não tem tanto valor assim. E às vezes a gente está descobrindo: puxa, eu consigo passar sem estas coisas. E o Senhor é quem de fato precisa estar presente, me suprindo totalmente. Por que Davi reconhece essas coisas? Por que ele confessa o seu pecado? Por que ele entende toda esta ação de Deus e se submete a ela? Porque ele reconhece: a vida é curta. Se a vida é curta, eu preciso andar em ordem com Deus. Meu irmão, minha irmã, a tua vida também é curta. Você não é alguém diferente. Você precisa abrir mão de coisas que você considera de valor, mas para a eternidade não tem valor nenhum. Enquanto eu preparava, eu me lembrei aqui daquele texto, daquele conto que virou filme e série de TV, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, em que dois personagens, o João Grilo e o Chicó, juntamente com a Rosinha, filha do fazendeiro, eles correm, armam lá o casamento, e o desejo principal de um deles era conseguir ficar com parte do dote que a menina receberia, que a avó dela havia guardado, depositou o dinheiro por toda a vida e estava lá dentro de uma porca, esse dinheiro todo. E aí eu vou dar um spoiler do filme, mas quando eles abrem, quebram aquela porca, descobrem que aquele dinheiro não tinha mais valor nenhum. O tempo tinha passado e não tinha mais valor nenhum. Mesmo assim, pode assistir, que é muito interessante. A história, tem muita coisa que não deveria acontecer lá, que é errado, mas a história é muito interessante. Alguns de nós vivemos a vida juntando coisas que para a eternidade não tem valor nenhum. Posso dizer que para a eternidade o que tem valor é o nosso relacionamento com o Senhor, o temor ao Senhor, obediência aos seus mandamentos. Obediência aos seus mandamentos implica, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, ter um relacionamento íntimo com Ele. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amar ao próximo, assim como fomos amados pelo Senhor, que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos a salvação. Amar o próximo, entre outras coisas, implica em apresentarmos Jesus a elas, evangelizarmos para que elas também tenham acesso a Jesus, creiam em Jesus e possam também cumprir os mandamentos do Senhor e possam ter a salvação
que é o que vale para a eternidade. E a santificação, é claro, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas chegando ao final do Salmo, a gente vê os últimos 2 versículos, aonde Davi clama ao Senhor. Versículo 12: Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro e peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. Observa que mesmo no final do Salmo, ele lembra de novo sobre a brevidade da vida, quando no finalzinho ele diz, antes que eu vá e deixe de existir. E aqui fica bem claro a limitação da revelação para eles naquela época. Deixe de existir. E hoje a gente sabe que ao morrermos, a gente não deixa de existir, a gente tem uma eternidade, seja ela no céu, com o Senhor eternamente, por termos crido em Jesus, ou longe do céu, lá no inferno, em sofrimento eterno. Mas aqui eles não tinham essa informação ainda, essa revelação ainda. Mas o que Davi entende, a vida é curta, e o que ele entende mais ainda é que ele é estrangeiro e peregrino. Estrangeiro era toda pessoa que era de outra nação, mas vivia lá em Israel. E ele passava um longo tempo em Israel. Por isso ele era chamado de estrangeiro. Não era da nação, mas ficava um longo período lá em Israel. Peregrino era também pessoa de outra nação que passava por Israel, não ficava por longo tempo, mas por períodos curtos. Então ele só estava de passagem. Mas o que é interessante quando Davi cita isso, é o que está por trás dessas 2 palavras. Tanto o estrangeiro quanto o peregrino, tanto aquele que ambos não eram da nação, mas tanto aquele que ficava um período longo em Israel, como aquele que ficava um período curto, ambos eram muito bem tratados em Israel. A única coisa que eles não poderiam ter, eles não podiam tomar posse ou não poderiam comprar terras em Israel. Eles não poderiam ser donos de nada lá em Israel. Isso é muito interessante, porque Davi no Salmo ele está falando sobre o quê? Brevidade da vida. E aqui ele está dizendo, eu sou para com o Senhor como um estrangeiro e um peregrino. Estrangeiro e peregrino era aquele que podia morar na terra, na nação de Israel, era muito bem tratado, mas ele não podia ter terras. Em outras palavras, você pode morar aqui o tempo que você quiser, mas você não pode criar raízes aqui. E Davi, ao reconhecer a brevidade da vida, ele reconhece que ele não podia criar raízes neste mundo, porque um dia ele iria morrer. Gente, isso é extremamente precioso. Ele entendeu isso, mas isso é o que boa parte de nós não entende. É por isso que a gente corre atrás de coisas inúteis. É por isso que a gente se desgasta, às vezes ao ponto de perder a saúde, para ter coisas que a gente não pode reter. E que ao morrermos vai ficar tudo aqui. Nós corremos atrás, armamos um monte de esquemas para ter coisas que vão ficar aqui. A gente cria raízes neste mundo. E é por isso que quando a morte passa perto da nossa casa, a gente fica assustado. Porque a gente está muito enraizado neste mundo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso coração está neste mundo. Mas a gente se esquece. E hoje fomos acordados pelo Senhor para sermos lembrados de que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Não podemos ter raízes aqui. Nossa vida ela é curta. Um dia nós vamos embora daqui. Quando? Não sei. Só o Senhor sabe. Mas nós vamos embora. Por isso a gente não pode ter raízes aqui. E é claro, isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar, que você não vai ter uma reserva para momentos de emergência, que você não pode comprar uma casa, que você não pode comprar um carro, que você não pode fazer uma poupança para o estudo dos filhos. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Você pode fazer tudo isso sem que o teu coração esteja nisso. Há uma diferença bem grande. Você pode estar ali na fila, mas se alguém entrar na tua frente, de boa, não tem problema não, eu aguardo. Porque eu não sou deste mundo, a minha esperança é está em outro lugar.
lendo o capítulo 38, a gente descobriu que Davi, quando ele era, parece que ofendido, o pessoal falava, ele se fazia de surdo e não respondia. Então, neste mundo, já que as minhas raízes não estão aqui, eu consigo lidar com algumas coisas de maneira mais tranquila. Eu posso sim e vou trabalhar, se Deus me permitir ter um bom salário, de repente vou até ser alguém rico, não tem pecado nenhum em ser rico. Não tem pecado nenhum você ter bens, ter a sua casa. Posso comprar mais uma? Vou comprar mais uma. Vou comprar outra. Não tem problema você se preparar para a sua velhice. Vou fazer isso para ter uma renda melhor na velhice. Não tem problema nenhum. Desde que o seu coração não esteja ali. Desde que o momento em que o Senhor, de repente, der o sinal, olha, eu vou te levar, você fala, Senhor, pode me levar. Você esteja em paz, sem que as suas raízes estejam aqui. E termina o salmo. Davi, com toda essa consciência, ele só faz um pedido. Senhor, desvia de mim esse teu olhar punitivo. E é muito legal o que ele pede ao Senhor, porque no salmo ele reconhece, eu estou passando pelo que eu estou passando por causa do meu pecado. Mas ele já pediu perdão ao Senhor. E agora ele está pedindo ao Senhor, Pai, tira de mim essa punição, desvia de mim o teu olhar, que eu consiga realmente experimentar do Senhor nesse final de vida, nesse restante de vida que eu tenho. Meu irmão, minha irmã, é importante que todos nós tenhamos esta consciência. Mas é claro, quando a gente chega no Novo Testamento, como já falamos durante a nossa ministração, hoje nós temos a consciência e sabemos pela Bíblia que a nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma eternidade. Baseado nisso, queremos lembrar com os irmãos o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Trabalhe para juntar tesouro no céu, com todas aquelas ressalvas que fizemos, o fato de você fazer reservas, ter todo um planejamento financeiro, não é errado, a gente ensina isso. Não coloque o seu coração nestas coisas, não coloque o teu coração no teu trabalho, não coloque o teu coração em coisas que vão ficar aqui. Faça o que é necessário para você viver, mas coloque o teu coração nas coisas eternas, como disse Paulo aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Mas a realidade é que a gente sabe que muitas pessoas têm as raízes fincadas aqui nessa terra. Vivem pelas coisas aqui dessa terra, acreditando que elas é que realmente trarão felicidade a eles. As pessoas vivem, então, atrás de prazer e atrás de riquezas. Bom, todas essas coisas ficam aqui e nenhuma delas te dá algum privilégio com relação à eternidade. Por isso, nós te convidamos a considerar Jesus. Considerar Jesus que foi dado por Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente pode dizer Deus amou você de tal maneira, que deu-nos o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crer em Jesus, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo como Senhor da tua vida, você será salvo e terá a vida eterna. E a todos nós, este é o chamado diário, para reconhecermos Jesus como Senhor. Então, se você não tomou essa decisão ainda, faça isso hoje, não deixe para amanhã, reconheça Jesus, porque a vida ela é curta. E para concluir, eu quero deixar algumas dicas para todos nós. Ao sofrermos, tomemos cuidado para não nos queixarmos de Deus. Cuidado para a gente não pecar neste assunto, principalmente nos queixarmos dele diante de pessoas que não conhecem a Ele como Salvador. Ao sofrermos, tenhamos consciência de que a vida é curta e que o sofrimento faz parte. E que o que realmente vale a pena é investir em algo que vai perdurar para a eternidade. E isto é, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, apresentando Jesus a Ele, a santidade. Permitir que o Senhor nos lapide para que nós possamos ser, de fato, santos. Terceira coisa, ao sofrermos, busquemos sempre o Senhor e confessemos o nosso pecado. Não só ao sofrermos, a frase talvez não ficou bem colocada, mas em todo o tempo,
confessemos ao Senhor o nosso pecado. Mas quando a gente sofre é muito natural que a gente comece a refletir, né? O sofrimento ajuda até para refletir. Às vezes eu não fiz nada, mas se eu estou sofrendo, mas será que eu fiz alguma coisa? Necessariamente não é assim que as coisas funcionam, mas acaba sendo um despertador na mente humana para que a gente confesse. Mas a gente sabe que nós devemos confessar os nossos pecados o tempo todo. Em último lugar, clamemos ao Senhor, rogando o seu cuidado e direção sobre as nossas vidas em todo o tempo. Nós precisamos nos aproximar do Senhor e, de fato, ter esta vida que realmente glorifica a Ele. Oramos para que você, meu irmão e minha irmã, todos nós entendamos isto e vivamos isto para a glória de Deus. Sempre lembrando que a vida é curta. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este salmo. Obrigado pelo teu alerta. Que tenhamos na nossa mente que, de fato, o Senhor tem nos dado uma vida, mas essa vida é curta. E que lembremos que esta vida ela só é bem vivida quando nos rendemos a Jesus, reconhecendo como o Senhor de nossas vidas, para então sermos salvos. E desta maneira, então, tudo que acontece na nossa vida, entendemos e vamos entender que é para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Que todos nós tenhamos esta consciência e vivamos de maneira a promover sempre a glória do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.